Olá, boa noite. Estamos iniciando mais um episódio do Pode Dar Podcast. Hoje é o nosso 12º episódio. Temos aqui um convidado que eu falo sempre, é sempre gente especial. E estamos aqui com mais uma pessoa extremamente especial para a minha vida, para a vida dos meus filhos, da minha filha, do meu filho, do meu esposo, que já tá lá também. E depois a gente vai conversar sobre isso. E vamos aos nossos recadinhos. Bom, primeiro, por favor, pessoal, quem está assistindo, quem assiste os cortes, quem assiste o vídeo completo no YouTube, siga os nossos canais, siga nossas redes sociais, siga o nosso canal no YouTube, @poddadani. E siga o nosso Instagram, que lá nós soltamos os cortes semanais, ok? O Instagram é @pode, com E, da podcast, ok? Então, @pode da podcast. Vamos lá. Estamos ainda convidando você para ser nosso patrocinador e acreditar nesse projeto que tem tanta informação, que tem tanta coisa boa e tantas pessoas importantes vindo aqui conversar com vocês e passar informações delicadas que muitas vezes são primordiais e que vai agregar valores, inteligência, vai agregar muita coisa na vida de vocês. Então, assim, patrocinadores, estou aguardando. Faça como a Caramelada, como a Simplify, Lavine Store e a nossa amiga Luciana Sobradiel com decorações para casamento. Bom, vamos lá. Hoje nós temos aqui o Dr. Melci Tonon. O Dr. Melci é o meu médico e também da minha família. O Dr. Melci, ele está aqui hoje para dar alguns esclarecimentos. Lógico que em um podcast a gente não consegue esclarecer tudo, mas hoje ele é o nosso convidado mais que especial. Vamos lá, doutor, muito obrigada pela presença, boa noite. Eu gostaria que o senhor iniciasse falando sobre o seu início na ginecologia. Ok. Bom, primeiro, agradeço de coração o convite para estar aqui com vocês, né? Grato, eternamente grato, por, além de ser minha cliente e da família, poder estar aqui para poder, então, orientar e ajudar aqueles que estão até à distância e informação, né, no conjunto para poder ajudar alguém, com certeza. Sim. Eu sou médico, ginecologista e obstetra, formado há 46 anos, né? Muito tempo. Agora, dia 1º de novembro, fizemos o 46º encontro da turma aqui em São José do Rio Preto. Nossa! Tá? E na ginecologia e obstetrícia, onde eu realizei nessa trajetória aí 10 mil partos, em torno de 10 mil partos, 32 mil cirurgias na área da ginecologia e obstetrícia. Essa é a sua câmera. Câmera? Se o senhor quiser falar, o senhor pode falar. Lá. Essa. Tá. Isso. Acho que é onde me deu aí todo o aparato de vida, de gratificações do que eu fiz nessa ocasião toda. E de 8 anos, 10 anos, mais ou menos para cá, eu comecei a verificar que eu não estava satisfeito. Sim. Com tudo aquilo que eu estava realizando em prol do bem-estar de um paciente, da mulher que sentava no meu consultório. Isso por quê, hein? O que eu comecei a perceber? Eu estou no 5º andar do edifício Firenze. Reunia em torno de mais ou menos 15 mulheres de manhãzinha, mais umas 15 de tarde. Parece que elas reuniam no saguão lá e combinava lá embaixo de subir e queixar tudo a mesma coisa. A mesma coisa. Todos entravam com a mesma queixa. A mesma queixa. Aí eu olhava e falei, peraí, mas que repetição é essa? Doutor, eu ando cansada, fadigada, desanimada, eu tô engordando com o cheiro da comida. Doutor, eu não como tanto assim, eu malho, e por que eu não consigo perder peso? Minha memória tá péssima. Minha libido, então, nem sei para onde anda, acabou. E o cansaço e a fadiga dominam o meu mercado. E eu já rodei médicos, colegas, e ninguém resolve. Eles pedem aquela meia dúzia de exames só, pura e simplesmente, mas no finalmente chega e diz que está tudo normal, que não tem nada, e que eu estou ansiosa, me passa um ansiolítico qualquer e pede para fazer uma viagemzinha. E tudo fica na mesma coisa. A viagem que Sara. Tá? E isso tudo me fez com que eu parasse, peraí, tem uma coisa errada. Foi quando eu me despertei e comecei a estudar, sem estar participando da pós-graduação, algumas coisas ligadas a tudo isso aí.
Aí, quando eu vi uma pós-graduação que me interessou, eu entrei e comecei a participar durante 2 anos. Foi aí que eu vi o que é a vida, de um modo geral, comparada, então, com aquele pessoal que morava há 100 anos atrás, lá na roça, lá no sítio, os nossos bisavós e avós. Sim. Será que nós estamos, nós, bem de saúde, como aquele povo de 100 anos atrás, vovô, vovó? Não tem nada a ver. Com certeza não, né? Eu vou explicar o porquê rapidinho. Naquela ocasião lá, aquele povo morava, veja bem, naquela terra riquíssima em minerais, que era uma terra que não foi pouco utilizada. Plantou-se pouco nela. Então ela estava rica de minerais, 85 minerais lá disponível. Então ele plantava aquela sementinha, aquilo germinava, chegava no fruto pleno. Quando eu falo fruto, estou falando legumes, verduras, cereais, tudo que você imaginar, daquele senhor casado que morava naquele sítiozinho. E que lá ele teve, então, várias e vários filhos, e daí, então, gerações por gerações. Então, ele cuidou dele, da esposa, e de várias gerações, plantando, colhendo, comendo, plantando, colhendo, comendo. Dani, lá naquela ocasião, pouco se falava, ou quase nada, em Alzheimer, em Parkinson, demências, doenças psiquiátricas. O câncer é a doença ruim. É um caso ou outro isolado. Doenças autoimunes, as doenças psiquiátricas, e principalmente a diabesidade, diabético e obeso. Não tinha nada disso. Aquele povo viveu 90, 100 anos. Morreu quando o pai lá falou, chega, tá na hora de subir. 90, 100 anos, vencimento da idade dele, né? Então, mas espera aí. Mais de 40, 50 anos para cá, começaram a surgir doenças. O Alzheimer, a demência, o Parkinson, o câncer explodiu, né? A diabetes. Mas por que aquilo lá não tinha e agora começou a aparecer tanta doença assim? Aí os estudiosos começaram a perceber que isso começou a ficar realmente muito comum e resolveram estudar o solo novamente. Olha a surpresa grande que tiveram. O solo só tinha, então, 35%, 40% dos minerais que tinha lá no passado, é o que restou. Ele plantou, colheu e comeu. A raiz tirou, levou para o fruto e não foi reposto. Não tinha tecnologia para aquilo na ocasião. Se não tinha tecnologia, como é que ele ia repor isso aí? Aí começou, então, o quê? Plantar, com aquela terra desnuda, pobre, e não nascia mais o que nascia antigamente. Falou, mas o que está acontecendo e o porquê? Foi quando então ele descobriu que tinha só 40% dos minerais. Então ele plantava aquela sementinha, tinha mineral lá, mineral aqui, caco lá, e a semente não germinava à altura. A praga vinha então e tinha tempo para comer. Comia aquela semente, não ia germinar mais. Mas suponha que germinou. Tá aquela florzinha verdinha lá em cima da terra. A praga vem e come. A praga ela cresceu, ela mutou. E a praga começou a fazer devastações de campos. O homem falou, poxa vida, eu vou morrer de fome. Não tem comida, a praga está comendo tudo. O que o homem fez? Ele criou mais de 90 mil defensivos agrícolas. Tá chegando mais um punhadinho aí, presta atenção, hein? E aí então ele começou, semente já envenenada, encapsulada. A praga cheira e come, não vai comer, tá envenenada. Aí germinou, claro, a praga não comeu. Aí vem a primeira pulverização, que antes eram glebas pequenas, sítiozinhos. Ele usava regadores com veneno. Depois as glebas aumentaram. Ele começou a usar o quê? Aviões. E agora estão usando drones no mundo inteiro. Quando eu vou pescar esse peixe que você viu lindo, maravilhoso lá, eu vou para a Argentina e vejo os drones tudo setorizados, jogando veneno em tudo que é legal. Foi legal porque não espalha veneno para o resto do mundo, fica só localizado ali, né? E são 10, 12 etapas de veneno para chegar no fruto pleno para ser colhido. Aí você olha para aquele fruto lindo, maravilhoso, mas não tem nada lá dentro. Tem 35% dos minerais só. Pobre. Só que a praga não comeu porque tinha veneno. Colhe, vai pro mercado, coloca-se um conservante, porque ele está desnudo, pobre. Sim. E chega na sua mesa com 8, 10 etapas de veneno. E está comendo todo dia, meu bem. Aí a coisa começou a complicar. Então, na época do vovô, lá atrás, nutrientes do solo. E nutrientes, então, dos legumes verdes, é isso aqui, ó. Veneno zero. Olha hoje, ó. Nutrientes, é isso aqui. Veneno. Adquiriu essa proporção absurda. Esse contraste, esse bombardeio que está acontecendo nos dias de hoje com relação às nossas vidas, está gravíssimo. E não tem realmente interesse em mudar isso aí de forma alguma. E nós estamos comendo isso todos os dias, todo mundo doente. Todas essas doenças que nós falamos aí hoje, você vê no consultório, eu vejo gente com Alzheimer com 60 anos, com Parkinson com 50 anos. O câncer assolou, dominou. Diabéticos e obesos nem se fala. Doença autoimune é um problema sério. E a questão hormonal, então, complicou mais ainda. Dado esse envenenamento, comparado com aquela avó lá no passado, que não tinha doença nenhuma e não tinha envenenamento nenhum. Tá aí. Quando a gente... Só uma explicação. Eu recebi algumas perguntas no Instagram, porque eu soltei que o doutor vinha aqui. Só explicando,
o doutor não parou de trabalhar com a ginecologia. Ele faz a ginecologia clínica. Ele parou com partos, cirurgias. Porém, agora o doutor está enfatizado em melhorar a nossa saúde, certo? Então, ele está trabalhando agora, depois de muito estudo, com a nutrologia e a longevidade, tá? Mas ele não parou, viu, dona Sara? Ele não parou com a ginecologia. Volte lá falar com o doutor. Bom, vamos lá. Doutor, quando nós falamos de longevidade, as pessoas acham que é apenas para viver mais, né? Mas o que realmente significa envelhecer bem? Aí que está o grande problema e que poucos entendem e que poucos realmente explicam e correspondem com a realidade. Viver bem não é viver 80 anos de idade, que diz que a média do brasileiro aumentou para 78, 80, mas o que adianta? Com essas doenças que nós falamos agora, com Alzheimer, com doença, com Parkinson, com infarto, com AVC, com um stent lá no coração, não é isto. O que a gente quer é que a pessoa tenha, então, uma qualidade de vida e que ultrapasse aí os seus 80, 90 anos de idade conectado, conhecendo na sua casa os seus filhos, conhecendo a sua esposa, reconhecendo o ambiente que ele vive. Ou seja, conectado mesmo, coisa que realmente nós não temos visto mais. Não. Então, a intenção hoje é você, como era o vovô lá no passado, que a gente conhecia pelos protocolos dos estudos que nós fizemos, de Harvard e outras regiões mais importantes dos estudos, fazer o quê? Você mapeia o sangue hoje e você compara o seu sangue hoje com aquele pessoal que morava lá naquelas imediações onde foram estudados os longevos da ocasião. Uhum. Então você vê que os nutrientes estavam lá em cima e hoje nós estamos aqui embaixo. O que a gente faz hoje com aquele monte de exame que você faz de 50, 60 exames? Você trata pontualmente esses exames, né? O que está deficitário em vitaminas e minerais, equiparando com o do vovô e da vovó. Ou seja, um corpo humano otimizado, ele se incumbe de um processo de autocura naturalmente sem nenhum remédio. Ou o vovô tinha remédio lá 100 anos atrás? Lá. Tinha farmácia? Né? Não tinha farmácia, tinha remédio nenhum. O remédio dele era o solo, aquela riqueza que ele tinha em tudo aquilo que ele colhia, né? E comia do natural. Aquele vovô comia gordura de porco. Ele tinha tempo para tomar o solzinho dele na roça, que era o dia todo. Ele contemplava o sol nascente, o sol se pondo, o sol a pino, as estações do ano, as estrelas. Você tem tempo para fazer isso hoje? Não, hoje não, né? Não. A mulher sai pela manhãzinha, se embeleza linda, maravilhosa diante do espelho, sai correndo para a avenida, entra dentro do carro dela, passa na frente do IP lindo, maravilhoso, nem viu aquele IP lindo, maravilhoso para chegar. Eu vejo. Você vê? Eu vejo, eu tiro foto. É raro. Porque aí você chega no seu trabalho com o intuito de faturar o quê? O seu quinhão do final do mês. Responsabilidade de atividades, mais atividades, né? E praticamente deixando, então, o quê? A logística da vida para trás. Então, temos que mudar isso aí em tudo. Então, realmente, hoje é você, então, tá bem orientada, nutrida de forma rigorosa, com correções dessa natureza, né? Pontualmente, conforme eu falei para você. Tem um sono reparador. Se você me perguntar qual é o melhor remédio que você conhece do mundo, é uma noite de sono reparador de 7, 8 horas por noite. Ninguém tem isso. Não. Isso não existe mais, isso já foi. Segundo, você faz atividade física? Regrado, regularmente? A atividade física, dona Dani, é inegociável. Aqui tá os pilares para quem busca viver melhor. Sim. Alimentação, saudável, sono, atividade física, né? E os hormônios. O estresse, a logística e os hormônios a rigor. Né? Aí, ó. Você vê como são as coisas? Atividade é complicado. Olha que coisa linda que eu vou te complementar agora rapidinho. Quando o músculo humano é solicitado e o corpo humano ele tem então da musculatura dele, ele tem que ter uma atividade de contração diária, menos a noite que ele está dormindo, menos o coração que bate sem parar, direto para você então não capotar, né? Morrer. Então o coração ele pulsa 100 mil vezes, só que coisa linda que eu vou te falar agora, que ninguém sabe não, hein? Para ejetar 7.600 litros de sangue numa trajetória vascular do corpo humano inteiro de 96.600 quilômetros em 24 horas. Em 24 horas ele pulsa 100 mil vezes para ejetar 7.600 litros de sangue numa trajetória do corpo humano inteiro, dos vasos sanguíneos inteiros, de 96.600 quilômetros. O globo terrestre tem 42 mil quilômetros. Faz mais que o dobro. Faz o dobro. Para te manter vivo.
Então o coração não para. Agora o resto do corpo humano tá, quem dorme está lá dormindo em repouso. Agora, quando você põe esse músculo em atividade numa academia, as contrações musculares do corpo todo, naquela performance, né, da atividade física, é uma coisa moderna que está aí realmente falada, mas pouco conhecida, é muito recente. O corpo humano, a musculatura, libera mais de 6.000 partículas proteicas. Olha que coisa impressionante, hein? Com o nome de miocinas, que ninguém conhece, que atua, quando a gente chama de apócrina, nas articulações do corpo humano inteiro, trabalhando na articulação, as tendões, os músculos. Um pool delas, de mais de 6.000, conheço mais de 500, 600. Uma parte é nas articulações, músculos e tendões. A outra parte são nos músculos do corpo humano, determinando aquilo que você prefere para a atividade física muscular. E o restante cai na corrente sanguínea, fazendo um reparo de todas as células do corpo humano, ativando a parte cerebral, cardiológica, imunidade. E aí abre um leque gigantesco que ninguém conhece isso. Isso é coisa nova. Então tem que ter atividade física. E tem que ter muito estudo, né? Para poder saber falar sobre tudo isso. E tem que saber também interpretar os exames e saber pedir os exames corretos, né? Porque não adianta pedir coisa que não tem nada a ver, porque isso aí você não vai achar nada mesmo, né? Não vai achar. Então, existe um momento ideal para começar a se preocupar com a longevidade? Ou isso deve ser cuidado desde jovem? O que o doutor recomenda? Desde a vida intrauterina. Aí que vem um grande problema. Lá aquela vovó, fazendo uma retrospectiva, então ela casava cedo, 16, 14, 15, 16 anos. Menstruava, a menarca, que para mim a menstruação em seguida, não tinha o que fazer, ia casar. Mas ela tinha todo aquele aporte nutricional que eu falei para você, numa terra rica, numa alimentação rica. Sim. Então, ela estava nutrida. Ou seja, o ovário dela estava perfeito. Ela estava com os hormônios desconformes. Então, ela engravidava. E o homem a mesma coisa, com o espermatozoide à altura, bem nutrido, com a metilação perfeita. Então, teve a fecundação, o óvulo espermatozoide, engravidava, chegava no útero, tudo bem nutrido, se a gravidez evoluía. Aquela mulher teve 10, 12, 15, 18, 20 filhos. Hoje, uma mulher engravida uma avó foi 18. Coisa linda, que maravilha. Uma foi 18 e a outra foi 11. Olha aí. E hoje, para uma mulher engravidar um bebê, para ter um filho, é uma trajetória enorme, complicadésima, que termina onde, às vezes? Em fertilização. Exatamente. Porque a mulher lá, antigamente, 14, 15, 16 anos de idade, ela estava disposta ali, que chegava o maridão da roça, ia namorar, engravidava e teve esse monte de filho. A mulher hoje, ela quer ser arrimo de família. Ou seja, ela está estudando primeiro, ela vai se formar primeiro, ela vai garantir realmente, então, o local de trabalho dela seguro nessa formatura que termina com 28, 30 anos de idade. Ela pensa em casar, ela pensa em engravidez depois dos 35. Depois dos 35, Este ovário já tem realmente uma quantidade é o que a gente está vendo hoje. De folículo pequena, restrita. Você faz aquele exame, então, a dosagem do hormônio antimileriano, dá aquela quantidade de folículos lá naquele ovário já reduzida. Termina, muitas vezes, em fertilização in vitro, que muitas vezes não tem resultado. E muitas vezes, e atualmente com dados desses venenos todos que nós comentamos aí agora, dos agrotóxicos, pesticidas, ar contaminado, alimento, todos dessa natureza, você já encontra um ovário já deteriorado, já um testículo já deteriorado, uma carga espermática já complicada, esse ovário respondendo de forma totalmente complicada para uma fecundação boa. Tem mulher que está menstruando, que a rigor não está menstruando, ela está abortando e não sabe que está abortando. Que é conhecido que aquela menstruação, menstruei, eu estava querendo engravidar, ela está eliminando o embriãozinho e não está nem sabendo. Isso acontece com muita frequência. Nossa. Já conheci no consultório, foi examinar a paciente, passa o espéculo que eu olho, doutor, eu estou menstruada, né? Você olha lá, um embriãozinho sendo eliminado. Você nem fala. Poxa vida, que triste. Aí depois você corrige isso tudo e muda completamente essa trajetória. Isso é muito comum a gente checar no consultório no dia a dia. Mas então, e hoje está isso aí tudo. A dificuldade de uma gravidez, porque ela já começa tardiamente e numa situação onde está um mundo tóxico, poluído, com tanta dificuldade. E aí vem a grande preocupação. Se você entrar no Hospital de Barretos, no setor de oncologia pediátrica, e se você entrar aqui em Rio Preto, no setor de oncologia pediátrica, é assustador o número de câncer infantil que a gente tem visto. É triste, muito triste. Dada a essa rotatória dessa mulher de hoje, que vem então comendo tudo isso que eu te falei para você, integrar todos os venenos, agrotóxicos, pesticida, herbicida, fungicida, álcool, droga, fumo, e terminando essa trajetória tão dramática que nós estamos vendo nos dias de hoje aí. Quer ver? Isso é importante eu exemplificar. Lá por volta do ano de 1850,
a cada 10 mil nascimentos de bebê, segundo os protocolos que nós vimos aí, a cada 10 mil, no ano de 1850, tinha um autista. Eu vou pular de 1850 para 2009. Cada 500 nascimentos, em média, um autista. Eu vou pular para 2010, um ano depois. A cada 100 nascimentos de bebê, olha só, um autista. Lá em 1850, a cada 10 mil nascimentos, um autista. No ano de 2009, a cada 500 nascimentos, um autista. No ano de 2009, a cada 100 nascimentos, um autista. Segundo o CDC, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doença Americana, olha só, escuta isso agora, é assustador. A cada 5 nascimentos, em alguns lugares. Em outros, até 25, 30 nascimentos, já tem um autista. Eu tenho clientes que têm 2 filhos, reduzido, né? Os 2 com autismo. 3 filhos, soube, os 3 com autismo. Esse último congresso que eu estive em São Paulo foi um congresso internacional, o 10º congresso internacional, mostrou as previsões dessas crianças para o futuro. É assustadora. Se não houver uma mudança estratégica da alimentação no mundo, e não vai acontecer, não vai acontecer. Não tem jeito de mudar, não. Tirar os agrotóxicos. Diz que estão prevendo aí daqui 8, 10 anos, a coisa é séria. De cada 2, 3 nascimentos, um autista. Olha que loucura que vai virar isso aí. É assustador, lamentavelmente falando. Realmente é assustador mesmo, porque quem lida com esse tipo de doença, né? Não é uma doença, né? Mas é uma deficiência, né? É muito sofrido. É grave, é triste, é muito sofrido, é muito triste. Lógico que para tudo, principalmente a mãe, consegue dar um jeito. Mas é muito triste. Caminhar muito triste. Ao lado, veja bem, de uma criança que você vê que, olha, aquilo tudo, onde você não tem conexão, a criança está no mundo dela, Sim. né? E você quer chegar até o mundo dela, e ela não tem culpa de nada, porque ela tem uma deficiência importante de uma anarquia ali cerebral, dada essas contingências todas, e ela não vai corresponder, a não ser que você pegue uma fase muito inicial, cujo autismo, que é o transtorno do espectro autista, que é o TEA, né? Se for realmente leve, você consegue tratar ainda e dar um aporte de vida muito interessante. E tem ainda uma variante, que é a chamada síndrome do TEA, do autismo, que é o Asperger, que a gente chama. Que é uma criança que nasce autista, mas é uma criança de uma inteligência fenomenal. Fenomenal, é. Ela se propõe a fazer alguma coisa, ela faz aquilo com uma vivacidade interessantíssima, onde ela desempenha atividades que você não vai entender aquilo nunca, você não acompanha aquela criança. Isso é raro, mas tem. Né? Tem alguns por aí que despertam essa inteligência fantástica. Então você vê o grau de comprometimento que nós estamos atravessando atualmente. Aí pergunta-se, mas e o que fazer então diante de tudo isso aí? Isso existe. É o que nós temos hoje. É aquela história que eu te falei para você. 10, 12 mulheres de manhã, 10, 12 de tarde, chega e queixa tudo igualzinho. Mas elas estão indo buscar alimento aonde? Lamentavelmente dentro do mercado. É tudo lugar, no mesmo local, né? Ó, eu tenho aqui, ó, uma pergunta. Vamos lá. Falar sobre a menopausa. Quando começará a reposição hormonal? Quais são os sinais de que estou a caminho da menopausa? É isso aí. Para chegar nisso aí, eu tenho que fazer uma explicação rapidinha. Quando, então, houve uma fecundação, né? Fecundou. Aí chegou no útero e parou lá dentro. Começou, então, o quê? O embriãozinho a se desenvolver dentro do útero. Com 21 dias, o coração já começou a bater. Olha só, 21 dias está lá dentro, já começou a bater o coração. É o primeiro órgão a ser formado. Sim. Depois vem os outros órgãos. Com 3 meses já é o quê? Tem já lá é um fetinho feto, já desenvolvido. Tem tudo. E tem lá, se for uma menina, tem os 2 ovários. Naqueles 2 ovários, escuta isso, coisa linda, tem 7 milhões de folículos lá dentro daqueles 2 ovários. 7 milhões de folículos. Mas daquele momento até o nascimento do bebê, quando ele nasce, dos 7 milhões, 6 milhões entram em atresia, murcha e desaparece. Então ele nasce com 1 milhão de folículos, 500 em cada ovário, 500 mil em cada ovário. Daí agora, do nascimento até a primeira menstruação, que é a menarca, desses 1.000 folículos que restaram ali, 700 também entram em atresia, desaparece. Então a mulher agora continua o quê? Ali a partir dos 12 anos, a partir da primeira menstruação, com 150 folículos mais ou menos no ovário, mais 150 folículos naquele outro ovário. 300 mil em média, para a vida inteira dela. Sendo que por mês,
a hipófise, ela lança a produção do hormônio chamado hormônio folículo estimulante, por isso chama hormônio folículo estimulante, que vai lá nos 2 ovários, estimula os 2 ovários a responder. Então, em média, por mês, de 800 a 1.000 folículos, ela tem 300 mil, de 800 a 1.000 folículos são estimulados, eles crescem para produzir hormônios. Só que um só desses 800 a 1.000 continua, e o resto murcha. Então, por mês, de 800 a 1.000. Um só, que vai, então, vingar para, então, ovular, para produzir os hormônios estrogênio, progesterona, testosterona, ou então engravidar. Mas suponha que não engravidou, né? Então, por mês, isso vai acontecendo. Então, ao longo dos 50 anos de idade, quando você chega por volta dos 50 anos de idade, não tem mais folículo lá dentro. Se eu estou gastando 1.000 por mês, mais ou menos, não tem. Então, a mulher vai entrar na menopausa, em média, nas condições normais, né, de saúde, por volta dos 50 anos de idade, quando começa, então, a ter o quê? Oscilações nos hormônios. Mas, a partir dos 30, 35 anos de idade, o homem e a mulher vai perder em torno de 2 a 3% dos seus hormônios por ano. Eles vão cair na produção cada vez mais. Aos 30, 35, hein? Aos 40 a queda é maior. Aos 45 é maior ainda. 45 aí já deu. Já tá Quando chega aos 50, não tem mais folículo, então o hormônio é zero. Então aquela mulher começa a perceber o quê? Que o ciclo menstrual dela começa a ficar o quê? Irregular. Minha menstruação é regularzinha de 28 em 28, certinho. Minha é de 30 em 30, 28 em 30. Doutor, eu tô com 46 anos de idade, começou meu ciclo falhar. Vem de 2 meses, ou adianta. Isso porque, então, ora ovula, ora não ovula, ou seja, não tem produção de hormônio sincronizado para determinar um ciclo regular. Aí a mulher começa a se queixar lá aos 46 já, de um cansaço, de uma fadiga, de um desânimo, queda de cabelo, começa a ter flutuações com aumento de peso. Doutor, já começa a sentir onda de calor, de manhã eu tenho que colocar o marido para outro quarto, ligar o ar-condicionado, é aquela briga. Eu já cheguei a entrar debaixo do chuveiro gelado. E depois foi amanheci ruim, com dor de garganta e tudo mais. Aí a gente faz os exames de sangue, né? E faz o quê? Um ultrassom. Aí você vai ver o tamanho do ovário. O ovário, então, quando chega próximo da menopausa, ele vai o quê? Regredindo de volume. Ele vai murchando, porque ele vai... É que eu falei pra você, os folículos vão indo embora, vão queimando, o ovário vai murchando. Regredindo. Né? Então sempre fica o quê? Um ovário maior que o outro. Aos 46 você vai ver um ovário que normalmente lá atrás ele tinha 10, 12 centímetros cúbicos, mais ou menos, tamanho de um morango. Você vai chegar nos 46 que você vai ver um ovário lá que está com o quê? Com 4, 3 centímetros cúbicos. O outro ainda está com 6. Então, quando é estimulado, e normalmente de um modo geral, um responde e o outro dorme, vamos dizer assim. Se está aquele ovário maiorzinho respondendo, ele ainda produz hormônio. Então, a mulher passa aquele mês bem. Aí, no mês seguinte, supõe que o outro ovário menorzinho vai ser estimulado, por exemplo. Vai produzir uma taxa de hormônio muito pequena. É aquele mês que ela fala, doutor, tô cansado, onda de calor, desanimado, minha libido foi embora, eu tô mal, tô péssima. Então vai intercalando isso aí. Mas chega um momento que os 2 ovários vão estar aqui, com 3 centímetros cúbicos para menos. Isso não produz mais hormônio. Aí ela entra o quê? E o que é o nome menopausa? O nome menopausa significa dizer a última menstruação. A pessoa fala, tô na menopausa. Não. O nome menopausa equivale a dizer a última menstruação. Doutor, minha última menstruação foi há 8 meses atrás, 1 ano atrás. Não desceu mais. Então, aquela última menstruação é chamada de menopausa. Então, ela entrou agora no chamado climatério, que é a fase que você vai estudar os hormônios dela e vai ter que fazer a reposição de acordo com o quê? Com a dosagem encontrada no sangue, para dar qualidade de vida para essa mulher. Né? Aí que entra os detalhes dos exames de sangue bem feitinho e uma reposição de hormônio correta, que antes era via oral e que hoje não se usa mais. Então, aí, vamos lá. Então, eu vou pular tudo e vou para isso daí. Muitas pessoas acham que tratar a menopausa, tratamento com hormônio, não pode ser feito porque dá câncer, certo? Eu já ouvi de muitas mulheres explicações assim. Como eu sou fuçada, já fui do ramo farmacêutico há muitos anos, já estudava farmocinética, farmacologia. Então, a gente estudava muito o que uma medicação faz, como atua, porque o propagandista vai falar com o médico e começa ali uma explicação, e médico e propagandista se entendem. Bom, não vou entrar nesse assunto agora. Porém,
muita gente ainda acha que reposição hormonal causa câncer. Então vamos lá, doutor. A gente sabe que homens e mulheres, né? Quando diminui, né, a questão hormonal, os sintomas são diferentes, certo? Sim. Porém, os dois precisam da reposição. Sim, sem dúvida. Hoje, como é feita a reposição hormonal para as pessoas que acham... Eu queria que o senhor talvez me entendesse para conseguir explicar. Claro. O que é que as pessoas têm na cabeça? Eu tenho até parente, tá? Que tem essa questão. Porque a mamãe morreu de câncer, não pode tratar tratar com hormônio. Então, assim, parou no tempo. Por quê? Ah, não vai tratar não, porque os hormônios são tóxicos, os hormônios são... Então, eu quero que o senhor explique, porque, assim, hoje nós temos os bioidênticos. Isso. Certo? Nós temos tantas opções de tratamento. Mudou, E mudou muito de, sei lá, 70 anos para cá. Mudou completamente, né? Você vê que lá no passado usava esses hormônios via oral, né? Usava até aquele Premarin. Quem que não se lembra do Premarin? Que era o quê? De éguas prenha. Eles pegavam as éguas, davam diurético para elas urinavam lá naquelas baias. Gente, tô chocada. E deixava lá e secava, e tinha aquele pozinho branco que era o hormônio dela na urina. Aquele hormôniozinho foi retirado e foi feito o Premarin. Então, o Premarin que você usou, que alguém usou no ano passado para tratar a menopausa, era um Premarin de uma égua prenha. Meu uma égua, Deus! Não tem nada a ver com a raça humana. Ué, peraí. Acho que combina um hormônio de uma égua para o ser humano? Isso, então, pode impactar. É um hormônio, então, agora sintético, que sintetizava e dava para o ser humano. Isso pode dar câncer, óbvio. Então, era um hormônio de égua prenha. Oh, meu Deus, não acredito Olha que eu tô só. ouvindo isso. Usou até pouco tempo atrás, agora foi retirado. Parece que retiraram do mercado. Isso aconteceu. Sim. E os hormônios que utilizavam até um tempo atrás eram os hormônios sintéticos, estrogênio e progesterona, para o tratamento, veja bem, da menopausa, da onda de calor e aí por diante, mas nessa condição. Agora, a coisa mudou. A medicina evoluiu. Nós estamos na era dos hormônios chamados bioidênticos, transdérmicos, nanolipossomados, micronizados. Que realmente a medicina hoje trabalha isso muito bem, na integrativa principalmente. Já não está mais na integrativa, já está realmente já no meio, né? Para quem estuda, buscando essa reposição, onde você usa ele de forma transdérmica. Sim. É passado na pele, com o Pentravan, que é um guia que faz ele ser aproveitado para a linfa, e ele vai agir, e não tem passagem hepática. Porque quando você toma um hormônio pela boca, ele cai no estômago, é absorvido, entra no fígado, que é a primeira passagem hepática. Esse hormônio, que é o estrogênio, que é o estradiol, ele pode se converter no chamado estrona, que é o chamado 16-hidroxistrona, 4-hidroxistrona e o chamado 2-hidroxistrona. Esses hormônios são carcinogênicos do útero, da mama, do ovário e tromboembólicos. Olha a gravidade disso. Quando você usa, então, esse bioidêntico, cuja molécula é idêntica à molécula do corpo humano, fisiológico, natural, e transdérmico, ele não tem passagem pelo fígado. Não existe. E ele não tendo passagem pelo fígado, não tem danos, muito menos do que realmente o habitual. Pode ter quando usado em doses erradas, mas na dose fisiológica correta, a gente não vê danos. Agora, interessante. Uma menina de 20, 25, 30 anos de idade, se você dosar o estradiol dela, que é o hormônio feminino dela, chega a 400, 500 picogramas. Olha a altura disso aí. Quando você entra na menopausa, ele está zerado. Então eu vou dar esse hormônio para ela numa taxa baixinha, para tratar todos os sintomas dela. Peraí, então se ela tivesse que ter câncer, você teria câncer com hormônio com a taxa altíssima de 500, 400, 300. Sim. E não existe isso. Quando o hormônio vai embora e desaparece, ela entra em deficiência hormonal. O corpo entra em falência hormonal, predispondo então a doenças várias, outras e aí por diante, que quando corrigir de forma correta, isso não vai acontecer. Esse congresso que eu tive agora aí, uma doutora que fez uma palestra pra gente, linda, maravilhosa, ela pediu licença e pediu, inclusive, um tempo maior para poder explicar para ela. Ela é uma médica de uma universidade dos Estados Unidos, cuja colega amiga dela, médica também, fez um câncer de mama e morreu. Ela ficou apavorada com aquilo. É isso que... Ela resolveu estudar profundamente. E quando ela começou a estudar, ela fez um exame de rotina dela e estava com câncer de mama também. Aí ela concluiu nos trabalhos que ela fez com todos os pacientes dela o seguinte: pacientes jovens, taxa de hormônio alta. Pacientes na menopausa, taxa de hormônio zerada.
Aí o que eles concluíram? Pegaram um grupo de pacientes que foram submetidos a mastectomia por câncer de mama, tirou a mama. Esse grupo está aqui. Pegou outro grupo de mulheres que foram submetidas a mastectomia por câncer de mama, esse outro grupo ficou aqui. Este grupo aqui, depois que foi feita a mastectomia, reintroduziu e começou a dar o hormônio para ela na menopausa, que ela estava na menopausa, as duas na menopausa. Começou a dar o hormônio para ela. Deu qualidade de vida para essa mulher com relação à vagina lubrificada, condições de ter uma relação sexual, a pele bonita, linda, maravilhosa, sem ondas de calor, dormindo, magra, ativa, conectada com o mundo. Essa não foi dado hormônio nenhum. Essa mulher entrou numa depressão violenta, a vagina atrofiada, sem condições nenhuma de ter relação sexual, libido zero. Aí começou a ter o transtorno metabólico, aumento de peso, e aí essa mulher entrou naquelas depressões bárbaras, violentas. Esta mulher, o câncer de mama, recidivou. Aqui não, aqui recidivou. Você tem concluído em livros escritos no mundo inteiro. Então não tem nada de câncer de mama ou um câncer de outro na reposição hormonal, desde que seja feita com responsabilidade, com o médico conhece o hormônio, a ação dele e como utilizar na sua orientação de transdérmico bioidêntico nessa natureza. Não usar via oral. Antes de eu só continuar, só gostaria que o senhor explicasse como é feito o transdérmico, tá? Que é a questão do natural. E como é feito as cápsulas que hoje, né? O senhor tá, né? Mas eu introduzi o preço aí, hein? Conheci, mais com referência nisso, então o senhor pode falar com respeito, né, sobre esse assunto, porque é uma coisa nova, né? E as mulheres não sabem, não conhecem. Vai médico, o médico olha e fala que não tem nada e infelizmente, né? A gente ainda topa com... Não vem ao caso eu falar de ninguém, mas infelizmente, infelizmente, por muito tempo, eu tô falando um caso pessoal, por muito tempo eu sofri muito por conta de laudos errados, né? Vamos falar assim. Então, depois que você inicia o tratamento, que existe, né, uma diferença, né, doutor? Depois eu até quero que o senhor comente sobre modulação hormonal e sobre reposição hormonal. Mas, por favor, fala para quem tá vendo que é isso que a gente passa aqui é natural. E o que pode ser introduzido também é natural? Mesma coisa, igualzinho. Então, você pode utilizar então, os hormônios de hoje, na modernidade do conhecimento que se tem, na forma transdérmica, que são aqueles gelzinhos que vêm os pumps. Pump, passa, não é? Então, ele vai, com o tempo, minutos depois, atravessar a pele pelo Pentravan, que é um produto que conduz ele, que vai entrar então nos vasos linfáticos. Esses vasos linfáticos jogam na corrente sanguínea e eles vão lá nos órgãos alvos agir lá dentro do corpo. Né? Transdérmico. Eu usei muito tempo isso. Só que eu via que tinha paciente que resolvia, tinha paciente que não resolvia. Mas antes disso, eu doso os hormônios primeiro. Sim. Por isso chama modulação. Eu vou modular. Eu vou dosar primeiro, eu sei quanto você tem. Depois eu vou orientar esse tipo de hormônio nessa via transdérmica aí e passar num período doso novamente. Então eu quero o resultado lá na frente, para ver se então esse hormônio chega num nível ótimo que eu preciso. Então eu preciso, se eu chegar a tratar uma mulher de 50 anos de idade, com menopausa, com todos os sintomas referentes à menopausa, e eu tenho que ter esse hormônio corrigido como se você tivesse 30 anos de idade. Eu tenho que dosar. Pega uma moça de 30 anos de idade, eu doso o hormônio dela, tá lá, lindo, maravilhoso. Pega uma mulher de 50 anos de idade, tá tudo lá embaixo, então eu vou corrigir. Então, a hora que eu dosar, novamente, esse hormônio tem que estar referente à dosagem de uma mulher de 30 anos para corrigir tudo isso. E muitas vezes eu não corrigia, não conseguia a dosagem ideal. Aí eu comecei a fazer o gel transdérmico, ao invés de na pele, eu uso intravaginal. O mesmo gel, mesma coisa. Sim. Colocava na mão, pega com o dedo, põe ela na vagina, põe ela no fundo da vagina, põe no fundo da vagina. Mas não colocar na vagina, você perde no dedo, você perde na vulva, você perde na roupa. Como você perde quando você usa aqui, passando menos do que o ideal, que pode acontecer isso, a pele não pode absorver o suficiente, e no contato com o abraço, com a roupa. Ouviu, amor? Então o hormônio entra em quantidade pequena. Aí um dia eu cheguei e falei, peraí, eu uso transvaginal com o dedo ou com o aplicador, mas não está dando dosagem correta. Como eu uso muito o chamado coenzima Q10 em cápsulas de tapioca sublingual, eu liguei para uma colega que manipula
Falei, você vai me fazer agora esse hormônio na quantidade que eu tô querendo agora, balanceada, certinha, em cápsulas de tapioca, que ninguém faz isso. Isso foi uma ideia minha. Falei, olha o que vai virar isso. Tem que patentear, hein, doutor? E ela me ligou, ó, deu certo. Então, ó, de manhã, estriol e estradiol, na mesma cápsula, desse tamanhozinho. Você pega com o dedo e põe lá no fundo da vagina, que você acordar. Fez xixi, já põe. Tirou o dedo, a vagina fechou. O pH da vagina é ácido, derrete a cápsula. O hormônio é liberado lá no fundo e é absorvido 100%. É. 20 minutos depois, meia hora depois, se houver necessidade, a testosterona, que de um modo geral na menopausa é necessário. E põe intravaginal, que vai ser absorvido também quase que 100%. Ah, às vezes, doutor, mas desceu um negóciozinho aqui clarinho. É a cápsula da tapioca que derreteu. À noite, a progesterona, ao que você for dormir, você introduz a mesma cápsula. E agora essa farmácia, ela tá dando também um aplicadorzinho para você colocar no pequenininho, fininho. Você põe a cápsula e introduz lá no fundo da vagina e tira. Vem dessa aplicador, você lava e vai reaproveitando. Eu comecei a fazer. A minha esposa foi a primeira e a pioneira em começar a fazer esse tratamento. Mudou completamente a vida dela. Onda de calor, queda de cabelo, toda alteração com relação a essas flutuações da queda de hormônio, em alterações de peso, cansaço, fadiga, desânimo. Acabou. A Leila mudou completamente nesse uso da cápsula. E é prática Leila, demais. Serviu de cobaia, hein? Cobaia. E as pacientes que estão usando agora estão adorando. O único inconveniente que pode acontecer, que como você não estava usando hormônio e você usa intravaginal e é aproveitado muito, e lá perto do útero, você pode dar uma proliferada no útero e pode ter às vezes um ensangramentozinho escuro feito um pozinho de café. Ah, tá. E às vezes uma coliquinha, porque está direto ali no útero. Isso é normal. Tanto que se você persistir, depois de um período de 2, 3 semaninhas, isso desaparece. Algumas é um pouquinho mais abundante. O que eu faço? Eu suspendo, então, o estriol e o estradiol, né, que está naquela cápsulazinha, mantém a só a testosterona e mantém a progesterona de noite por 2 semaninhas. Tiro um. Entendi. Some tudo. Aí você volta a utilizar o estriol e o estradiol outra vez lá na frente, não tem mais secreção. O organismo já acostumou. Você faz um ultrassom para ter certeza que o endométrio não está proliferado, né? E de um modo geral não está, ele está fininho, que a cavidade do útero da menopausa, ela tem, fora da menopausa, quando você menstrua, chega a 1 centímetro de espessura, as glândulas dentro do útero, que respondem aos hormônios para menstruar, ou para segurar um bebê para uma gravidez ser viável. Mas quando ela entra na menopausa, não tem mais hormônio, o ovário atrofiou. Então aquela cavidade do útero lá dentro, que tinha 1 centímetro de glândula, ela fica em 0,2, 0,3, por isso que não menstrua mais. Não tem hormônio. Mas ela pode, em alguns casos, quando você usa hormônio, proliferar um pouquinho, ela cresce um pouquinho lá dentro. Então ela tem sangramentos mais, né, frequentes e abundantes do que o habitual. Que aí você tem que fazer o quê? Suspender o hormônio e dar um período e voltar a usar depois com doses diferentes. Muda tudo. A mulher de 50 anos, 60 anos de idade, com esse quadro sofrível da menopausa, fala, doutor, minha vida está melhor agora do que antes. Mudou a pele, mudou o cabelo, mudou o ano, minha sexualidade, minha libido transformou, mudou completamente. Agora só tenho que tratar do meu marido porque ele não está dando conta. Isso é lindo, maravilhoso. Isso é gratificante, Dani. Você vê isso aí no consultório todos os dias, uma pessoa que está sofrendo horrores e que mudou completamente numa nova fase da medicina que você tem que estudar e buscar e aplicar. Bom, como a alimentação influencia diretamente no equilíbrio dos hormônios? Então, tá aí o negócio, né? Hoje, aquela história, antigamente o que tinha para comer, o que era lá na roça? Era o que tinha lá, né? O que ele plantava naquele solo, o que ele colhia, ele comia banha de porco, dormia muito bem, obrigado, tranquila, e não mudava tanto. Mas hoje você sai, de noite, vai comer pizza, lasanha, macarronada. Aquele povo não tinha pizza, tinha lasanha, tinha macarronada, não estava no resto da vida, né? A farinha de trigo, na era de Cristo, ou há 50, 60 anos atrás, era uma, o trigo era um. Hoje o trigo, o glúten, de 40 anos para cá, sofreu uma mudança de 400% em transformação, numa experiência que fizeram lá para aumentar a quantidade da produção de trigo no mundo, em 400%. Nisso, houve uma mudança do trigo de 40 anos para cá, onde lá na era de Cristo, glúten tinha 12 cromossomos, 12 pares de cromossomos. Há 40 anos atrás, quando houve a mudança para matar a fome do mundo e aumentou em 400%, ele foi para 24 pares de cromossomos. O glúten está no trigo, que é uma proteína amorfa. Agora, recentemente, o dosar está com 48 pares de cromossomos adulterados. Então, não é mais trigo. Mudou tudo. É uma proteína amorfa, uma proteína de difícil digestão, altamente inflamatória. E o pior, alguns dias antes da colheita do trigo,
o aviãozinho passa ali, ou o drone, jogando então um produto que é o chamado glifosato, que é o Roundup, que é o mata-mato, para secar o caule, para ser colhido na Índia, para não ter perdas. Então está integrado, além dessa mudança genética gravíssima aí, o glifosato, que é o Roundup, que é um produto que causa 22 doenças gravíssimas no corpo humano. Então o trigo hoje deixou de ser indicado. Ele causa um processo inflamatório progressivo. E onde está o trigo? Nem todo. Pão, a pizza, a lasanha, a macarronada, o bolo do casamento, o bolo do aniversário, o lanchinho. Se você quiser ter qualidade de vida nos dias de hoje, temos que retirar isso. Mas não é só isso. Ah, doutor, preciso perder peso e não consigo de jeito nenhum. Minha insulina está alta. Minha glicose está num nível acima do esperado. O que é o gerador de glicose? Um deles é, claro, a farinha branca. Mas olha, quando você mastiga milho, vai vendo, mandioca, batata, aquela batatinha inglesa principalmente, e o arroz, esses 4 elementos têm um nome, é amido. Quando você coloca então este amido na tua boca e está mastigando, o pâncreas, ele tem o lado exócrino e o lado endócrino. O endócrino produz hormônio, o lado exócrino produz enzimas. Uma dessas enzimas é chamada alfa-amilase, que na boca, quando você está mastigando, ele produz aquilo, cai na sua boca pelas arteríolas todas e pega esse amido que você está mastigando aí e se transforma em glicose na tua boca. Você está engolindo glicose. Aí te pergunto, quando você faz aquela hemoglobina glicada, que é a média dos 3 meses do teu açúcar no teu sangue, em 3 meses, sabe aquele dia que você foi naquele aniversário comer o bolo? Aí você foi no casamento comer o bolo, junto com o bolo comeu um refrigerante e comeu lá um salgadinho, um docinho. Aí saiu de novo para comer uma pizza. Os 3 meses, ó. Aí, o dia da macarronada, dia da lasanha, milho, mandioca, batata e arroz. Esse conjunto leva uma formação de um pico glicêmico altíssimo que fica permanente. E que vai gerar o quê? A glicação. O açúcar no sangue, ele vai então... Você lembra que a vovó queimava o açúcar para virar um caramelo para colocar no pudim? Você tem uma temperatura no teu sangue de 37,7. Essa é a tua temperatura. Quando a tua glicose começa até 85, ela é aproveitada, essa glicose é aproveitada pela insulina para gerar energia. É bom, ótimo, maravilhoso, tem que ter. Mas passou de 85, 100, 120, essa glicose está sobrando. Então ela vai ser queimada agora pela tua temperatura dessa glicose que não está sendo aproveitada. E ela sendo queimada, ela vai virar um caramelo. Esse caramelo agora no sangue vai estar dentro das artérias, no cérebro, no fígado, corpo inteiro, vai caramelizar tudo, vai inflamar. É aquele exame que você faz da PCR ultrassensível que está altíssima, por uma inflamação oculta. Você bate o joelho num canto, ficou vermelho. Você está vendo? É calor, tumor, rubor, é uma inflamação visível. Você está vendo? Esta inflamação que eu estou falando agora é invisível, é oculta, você não sente, você não percebe, ela já está acontecendo. Ali começa o quê? O Alzheimer, é o diabetes tipo 3. Ela é progressiva, silenciosa. E a pessoa vai tendo um pré-diabetes, diabetes e não sabe. Hoje no mundo tem em torno mais ou menos de 600 milhões de diabéticos, no mundo mundial. Preste atenção no que eu vou te falar agora. A cada 5 segundos no mundo está morrendo alguém com complicações do diabetes, como hemodiálise, amputações, cegueira, doença cardiovascular pelo diabetes e câncer. A cada 5 segundos morre uma pessoa com essas complicações todas de uma diabetes que está ali evoluindo, pré-diabetes que a pessoa não percebe, não sente nada, deixa, entra no diabetes e gera esses danos todos cardiovasculares, câncer, e aí abre um leque enorme de doenças que você não tem nem noção do que é isso tudo. E isso tudo está refletindo aonde? Lá no ovário e lá no testículo. A parte metabólica está complicada. A produção de hormônio está antecipando os erros. Por esses distúrbios que lá no passado não tinha isso aí, não existia. Hoje a dose de glicose de qualquer um está alta, está acima de 100. Você faz hemoglobina glicada, está alta. Você faz uma PCR ultrassensível, que não pode passar de 0,06, está em 2, 3. Você teve alguma tua alta ou não? Da PCR? Não, mas agora baixou, né? E a hora que você corrige isso pontualmente com 50, 60 exames, que esse negócio de protocolo de exame que tem que fazer de 5, 6 exames, 7 exames, isso aí caiu por terra faz muito tempo. A medicina evoluiu. Então, eu tenho que fazer os exames que me competem o tratamento de ponta de uma pessoa que está se queixando dessa natureza.
devo ter te perguntar para você. É muito fácil você, quando a cliente senta na tua frente no consultório, você pede uma nota para ela de 1 a 10. Ah, a primeira vez que eu fui, o senhor pediu. Você vai me dar uma nota de 1 a 10, assim, ó, que você acorda. Qual é o teu desempenho e produção do teu trabalho hoje? A sua relação interpessoal com as pessoas do teu ambiente, a sua noite bem ou mal dormida, a sua sexualidade, ou seja, eu quero uma nota de 1 a 10 no dia todo, na noite, até o dia seguinte, de 1 a 10. Bom, já te fiz essa pergunta. De 10 pacientes, 9 é 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Daniel, que você corrige isto, 2, 3 meses depois, é gratificante ouvir, doutor? É 8, 9, 10. Doutor, eu não posso dar 12. Eu já ouvi isso no consultório. Não é gratificante? Uai. Porque você corrige a parte metabólica. O senhor ficou todo feliz quando eu cheguei lá. Doutor, socorro! Você vê como que a coisa funciona? Mas você tá muito bem, você tá muito bem. Sabe quantos colegas médicos e médicas eu atendi recentemente no consultório? 24 colegas médicos pedindo socorro. Porque não conhece a área. Eu acredito. Não conhece. Eu acredito. Vai lá, você corrige a parte metabólica, corrige os hormônios, você muda completamente, né, o modus operandi daquela pessoa em bem-estar. Trabalho, energia, atividade, no seu trabalho profissional, no seu desempenho sexual, a noite bem dormida, muda completamente. E isso existe, tem como fazer. Mas você tem que buscar o quê? Informações. Sim. Essa medicina tem 3 pilares importantes. 3 pilares. Quando eu faço... Hoje eu atendi uma paciente no consultório e eu tive que falar isso para ela. Primeiro pilar, sou eu que fui buscar conhecimento. Trouxe. Segundo pilar, você sentada na minha frente, ouvindo tudo aquilo com paciência e responsabilidade e sendo orientada. Eu estou ensinando o caminho das pedras. Agora, o mais importante desses 3 pilares é o terceiro. Quando você for embora para tua casa, eu não vou estar do seu lado, ó, te cutucando, falando, ó, você não pode comer isso, ó, você não pode comer isso, ó, você não usou o suplemento, ó, você não está fazendo atividade física. Eu não estou lá do lado mais, é você que vai ser a responsável para resolver tudo isso nesse conjunto que foi orientado lá naquela sala, naquele dia, e que muitas vezes deixa à vontade pelo WhatsApp para ligar, doutor, eu tenho uma dúvida nisto. Chego em casa, começo a abrir meu celular e vou responder WhatsApps de tudo que é lugar que você pode imaginar. Eu já fiz consultas online para os Estados Unidos, para Miami, eu fiz para o Peru, eu fiz para a França. Esses dias atendi 4 advogados de São Paulo, um empresário de São Paulo, um empresário de São Luís do Maranhão. Então isso abriu um leque enorme e tomou uma proporção que, se deixar, eu trabalho até as madrugadas da vida. Não quero, não. Aproveitando esse gancho aí, o doutor, como está focado nesse trabalho, né, de longevidade e nutrologia, o doutor está atendendo homens também, tá? Então, além das pacientes mulheres, os homens estão procurando muito. Isso. Aí o que eu quero saber do doutor? Eles procuram mais tarde do que as mulheres? Não. Eu estou atendendo homens com idade de 25, 30 anos de idade, com queixas onde o desempenho deles, do trabalho deles, ou como estudante, está lá embaixo. Está dando conta. A hora que você mapeia o sangue. Você sabia que eu não preciso de exame de sangue mais? Não precisa mais de exame de sangue nenhum. Eu peço 40, 50 anos para tudo, para você que senta ali na minha frente para fazer esse capítulo da longevidade de 2 horas. Eu peço. Uhum. Todos, pode dizer 99%, estão iguaizinhos, mas tudo lá embaixo. Tudo. O vovô estava lá em cima. Nós todos hoje estamos todos iguais. Ninguém está melhor que ninguém, mas num nível lá embaixo de 25, 30%. E a falta desses minerais e dessas vitaminas repercute em danos que vão ser então vistos na homocisteína, PCR, hemoglobina glicada e aí por diante. Jovens com testosterona de 1/3 do valor. Cognição péssima, energia péssima e já realmente numa diabesidade complexa. Que você orienta aquilo tudo. Diabetes é uma doença nutricional. Não se trata de diabetes com remédio. Se trata com orientação e restrição calórica. Tira aquilo que está determinando aquele acúmulo e aquele dano no corpo humano de glicação, que a gente chama de queima da glicose virando caramelo. Você não tem noção dos casos de diabetes que eu tenho que eu resolvi só com cardápio cetogênico e com jejum intermitente. Como até às 5 horas da tarde, escureceu o sol se pôs, 0 comida. Olha que coisa maravilhosa. Eu faço questão de 5 minutos agora aqui
para mostrar o que o Dan Butter, que é um americano, mostrou para o mundo agora recentemente, é que poucas pessoas conhecem. Confúcio foi um chinês que viveu há 450 anos antes de Cristo. É um bruto, um cara inteligentíssimo. Ele, naquela ocasião, ele pegou das imediações dele, ele citou um termo, olha o termo que ele citou lá, que ele palavreou lá, Hara Hashibu. Nós vamos agora fazer o Hara Hashibu. Gente, você, tá? Depois nós vamos realmente divulgar isso aqui para o mundo. O Hara Hashibu dele significa restrição calórica para nós. Ou seja, ele colocou assim, depois que o sol se pôs, zero comida. Você pode tomar uma água, um líquido. Você pode tomar uma canjinha. Uma comida é zero. Você vai se alimentar durante o dia. Mas o sol se pôs, acabou. Hara Hashibu. Bom, aí surgiu o Dan Butter, que é um americano. E isso aí espalhou, né, pelas imediações e foi crescendo. Esse americano muito rico resolveu estudar no mundo quem são os maiores longevos per capita do mundo. O cara tem muito dinheiro, pesquisou. E ele publicou agora. Tanto que ele publicou com o nome de Blue Zones, zonas azuis. Blue Zones, zonas azuis. Primeiro lugar que ele pesquisou, onde tem os maiores longevos do mundo, arquipélago de Okinawa, lá no Japão. É um povo de 100 anos, 95, 110, 108, praticando atividade física, nadando de uma ilha para outra, e não tem doença nenhuma. Eles foram pesquisar e ficaram surpresos. Mas como? Esse povo não tem doença, morre de velhice e velhice. Esse é o primeiro lugar mais notificado. O segundo lugar que ele pesquisou e publicou junto é a segunda maior ilha da Itália, Sardenha. Longevo de 95, per capita, 100 anos, 105, 104, 105, sem doença, não tem doença nenhuma, não existe. Vai vendo. Terceiro, ela na Grécia, chama-se Caraí, uma cidadezinha, numa região lá da Grécia, que é a mesma coisa. 100 anos, 100 e poucos anos, 98 anos, não tem doença. O quarto é Nicoya, lá na costa do Pacífico, a mesma coisa. E o quinto é Loma Linda, que é uma cidade lá na Califórnia, que tem 23 mil habitantes, que predomina idosos dessa idade aí, que estão em franca atividade, sem doença. Está publicado. Chama Blue Zones, zonas azuis. Olha que coisa impressionante. Resumindo, quanto menos você comer, mais você vive. Principalmente depois que o sol se pôs ou à noite. Ah, mas nós saímos para comer uma pizza de noite. Aí tem o dia da macarronada, dia da lasanha. Aí tem a Coca-Cola, os refrigerantes da vida. E aí a coisa tá aí. Tá todo mundo doente, ninguém sabe por quê, ninguém orienta. E assim a novela continua. E o próximo capítulo, lá na frente, vai ser catastrófico. Pois é. Doutor, o estresse e o sono tem impacto real nos hormônios? Ai, meu Deus do céu. Uma pessoa estressada violentamente no dia a dia do trabalho dele. Eu não devia nem ter perguntado, porque eu vejo por mim, né? Determina um desequilíbrio da função hormonal, dada, veja bem, então, a função cerebral totalmente desconexa em todas as glândulas. E uma pessoa que não dorme, e aquilo que te falei para você, se você perguntar qual é o melhor remédio do mundo, eu só tenho que te responder que é um sono reparador de 8 horas, onde a melatonina, na hora que você deita para dormir, servir um pouquinho mais perto. A melatonina, na hora que você deita e vai dormir, na hora que você deitou, foi dormir, apagou todas as luzes, o corpo humano não foi para dormir em claro, não pode ter nenhuma luz dentro do quarto. Essa glândula pineal, que está aqui, ela vai produzir então a melatonina, que é o hormônio que vai te induzir a um sono reparador, e quando você acorda a 1000 por hora. Foi reparado isso aí pela melatonina, que a maioria das pessoas depois de uma certa idade está com a melatonina lá embaixo. Então não dorme, não tem jeito. E se você não dorme, dia seguinte, a produção do teu dia seguinte, em tudo que você imaginar, vai estar complicado, vai estar comprometido. Principalmente o quê? Os hormônios. Então, o mais importante elemento a ser estudado e reparado e levado a sério é um sono, ou seja, uma noite de sono reparador de 8 horas, no mínimo, 7, 8 horas. Ninguém tem isso. E hoje tem que corrigir com a melatonina. Quando você corrige aquilo, você muda a vida, porque o sono tem 4 fases. Quando você deita e dorme, deita para dormir. Capotou. Ou seja, entra na fase alfa, passa para a fase beta, gama, delta e REM. O REM é a fase mais profunda que você sonha. É ali que é o reparo completo que você vai ter na saúde da tua vida, em tudo que você imaginar, que é feito pela melatonina. As pessoas estão na fase alfa-beta. Ela não dorme, ela não sonha. Você pergunta, você sonha? Não, não sonho. Mas ela não chegou na fase REM, que é a fase onde o globo ocular na fase REM treme, trepida. Ali que é a fase essencial da tua vida.
que 70% não está chegando a REM. Está doente e não tem esse sono reparador. Quando você usa a melatonina de forma regrada, certinho, bonitinha, a dose correta, que tem melatoninas maravilhosas hoje, isso você consegue atingir. Então, que você acorda, eu tomo minha melatonina toda noite, na hora que eu vou dormir. Eu tenho um sono que eu tenho que colocar, às vezes, o despertador ou o celular para me acordar. E isso aqui, meu amor, não fica dentro do quarto. Tem que ficar isolado numa outra parede. Aqui é uma poluição eletromagnética que emana energia dentro do quarto, que polui o teto, o chão, a cama, você como um todo. E as crianças, cada um tem um ouvido aqui, outro aqui, um tapa na frente. É gravíssimo esse negócio aí. Isso tem que estar sendo carregado num outro quarto, isolado por uma parede. Isso aí é bom, tá? Mas é um dano complicadésimo. Tanto que você vai em alguns postos de gasolina, tá a favor de desligar o seu celular, porque você pode botar fogo no posto de gasolina. Caso que já teve carregado de explosão disso aí, fazer danos gravíssimos. Sim. E isso aqui jamais carregue no bolso perto do testículo ou do ovário, ou perto do coração, que são órgãos elétricos. Você danifica tudo. Essa irradiação, ela danifica o ovário, danifica o testículo, os olhos também e principalmente o coração. E toda vez que você estiver no escuro vendo o celular, que é um erro gravíssimo, olha que a claridade dele bate no olho, a pupila entende o quê? Fazer o quê? Fechar, né? Olha que você olha, aliás, você está no escuro, a pupila dilata para você enxergar mais, né? E você com o celular vendo ali dentro, está mandando, jogando energia para dentro da retina, dentro do olho. Então você tem que ter uma luz clara para você olhar na luz e a pupila fecha. Vai fechando, no fechar, vendo o celular, então, com a claridade fechar, não entra tanta irradiação para a retina. Uhum. Então você tem que estar olhando para uma luz e vendo o celular. Tá? Uhum. No escuro, a pupila está aberta. E a irradiação entra, levando a danos severos, inclusive, com lesão com cegueira. Uhum. Isso é importante para as crianças. Ixi, hoje só dá isso daí, né? Doutor, a gente tá com o tempo já limitado. Mas pena. Eu não fiz nem um terço. Eu sei. Das perguntas que eu tenho aqui. Podemos marcar outra. Um terço eu não fiz. De verdade, não fiz um terço das perguntas. Se o senhor pudesse dar um conselho, um único conselho para quem quer viver mais e com mais energia, qual seria? Sem dúvida alguma, não é? Hoje é você, então, fazer a restrição calórica antes de qualquer coisa, ponderar determinados alimentos que hoje são adulterados, como eu falei para você, então, se você puder evitar na sua vida, hoje, nos dias de hoje, o milho, a mandioca, a batata, o arroz, principalmente se você já comprometido, diminua. Uma vez por semana, 2, vai lá. Ontem a farinha de trigo se possível, é 100%. Uhum. Todo refrigerante hoje tem um pH de 2,5. Nosso pH do nosso corpo é 7,5. Você tem que tirar isso da tua vida. Você tem que praticar exercícios, atividades físicas regulares. Porque isso é o fundamento da vida, como eu falei para você no começo, da contração muscular e da liberação das biocinas, que é o reparo das nossas vidas. Gerenciamento do estresse. Todo lugar que você tem estresse. Você não pode corresponder com aquele estresse, com aquele bombardeio no teu entorno. Muito pelo contrário, você tem que parar, analisar aquilo tudo, deixar entrar aqui, sair por aqui e não compartilhar com esse estresse. E procurar ter uma noite de sono reparadora. Isso é o fundamento número 1. Rapidamente, de manhãzinha no comer. O que eu como então? Rapidamente. Eu vou colocar o que eu como. Eu como de manhã, a Leila já põe para mim, metade do mamão papaya. No dia seguinte ela põe lá o abacaxi. Mas junto com esse mamão papaya eu como lá junto ainda, lá, ó, um pedacinho de abacate. Isso eu como todo dia. É o que tem o melhor antioxidante do mundo, que é o ácido alfa-lipoico. Eu como 2 castanhas do Pará. Eu como 3 ovos de galinha caipira cozidos até 6 minutos. E um café preto com uma colher de sopa de óleo de coco. Não cabe mais, né? Olha que monte de coisa que eu comi aí. A senhora tem dor de barriga, não? Hã? Não tem dor de barriga, não. É o contrário. Você não tem noção do que é óleo de coco na tua vida intestinal. É altamente anti-inflamatória. É? Óleo de coco onde predomina a culinária em coco no mundo, não existe doença. São aqueles povos todos magros, cabelão comprido, não tem queda de cabelo. O óleo de coco, onde predomina a culinária em coco, óleo de coco e o coco como um todo, não existe doença. Você tem trabalhos milhares por excitando. E entre o café da manhã e o almoço, no consultório eu como 2 frutas. O meu almoço, eu coloco no meu prato, você não enxerga a cor do prato, ó, folhas, alface, por exemplo. No centro dele, 200 gramas de legumes refogados. Do lado aqui ainda mais um ovo.
E uma proteína, que é uma carne, um bife. Lá no jantar eu troco as folhas, eu troco o legume, eu troco a carne, se for vermelha aqui, lá é branca, é o peixe, ou o frango, ou o porco. E ainda continuo com o ovo, 5 ovos por dia no mínimo. Isso é o que o vovô comia lá no passado, é o que ele tinha lá. Não tem no meu prato nada que tenha carboidrato. E caso tenha ainda uma glicose alterada, nem o arroz pode ter. Quando você controlou que está tudo bem tranquilo dentro do parâmetro, você pode então, uma vez ou outra, colocar uma colher de arroz, tá? Você pode. Mas se a conta já chegou para você reverter isso aí, você tem que zerar isso, é restrição calórica. E no jantar, eu como muito menos do que no almoço. Eu coloquei tudo isso aqui, mas ainda como restringido. Essa é uma mensagem para quem quer ter qualidade de vida. Eu peço, faça isso por 2 semanas. Doutor cansado, desanimado, tudo aquilo, todas aquelas queixas. Faça só por 2 semanas, mas leva no rigor extremo. Zero milho, mandioca, batata e arroz. Zero, onde tem farinha branca. Zero açúcar. Refrigerante não vou nem tocar, tá? Sorvete não vou nem tocar. Açúcar não vou nem tocar. Preste atenção em 2 semanas o que vai acontecer com o teu organismo. Muda completamente. Você começa a desinflamar, você começa a enxugar. Deus você fala, puxa vida, peraí, eu não posso errar outra vez. É onde você começa, então, a ter o quê? Consciência de que aquilo é o seu caminho a ser seguido dali para diante. Não precisa de remédio, não há necessidade. Entendi. Tem uma pergunta aqui que eu achei interessante. Eu não tô vendo o nome dela aqui agora. Mas ela me mandou assim, ó, atividades que era para perguntar pro senhor. Atividades que ativem o cérebro, como uma ginástica cerebral, auxilia na saúde da mulher? Sim, sem dúvida nenhuma. Claro. Atividade como, caminhada, 40 minutos de caminhada por dia. Olha que coisa linda que eu vou te falar agora para você. Se você entrar numa academia, você vai na marra, tem que ir naquilo, por um suporte à academia. Mas você vai. Você pagou, você vai. Aí você vai lá em 40 minutos, 1 hora de atividade orientada. Sabe quantos neurotransmissores são produzidos a mais do que aquilo que você já tem? Em média, estudado, de 6 a 8. Neurotransmissores. Tanto que a pessoa fala, eu chego na academia, péssima. Eu saio da academia como se o mundo tivesse cor-de-rosa. Muda completamente a minha vida. Por que esses 8 neurotransmissores? Porque aquela atividade física que eu te falei, que está naquela contratura muscular, produzindo aquelas 6.000 miocinas que eu falei para você lá no começo. 6.000 miocinas, que já se conhece 600, 500, 600, que agem nas articulações, nos músculos, e uma grande quantidade na corrente sanguínea como hormônios reparadores do cérebro, para produzir tudo isso aí. Isso ninguém conhece. Por isso que a atividade física é inegociável. Ou faz. Não tem jeito de não fazer. Pelo menos 3 vezes por semana. Ela está citando aqui no cérebro, né? Atividade no cérebro. Não, atividade no cérebro... Como uma ginástica cerebral auxilia na saúde da mulher? Bom... A ginástica cerebral é você ter leituras, colocar o cérebro em atividade de leituras permanentes, palavra cruzada. Você está exigindo o cérebro a funcionar. Você exige dele funções. Mas para isso aí, se você não tiver, então, dos exames de sangue realizados, a correção das coenzima Q10... Você não entende nada, você está lendo. Da vitamina B12, da vitamina D de dado, do magnésio, do ômega 3... Aí então tem que falar em suplemento. Quais são os suplementos que eu tenho que usar realmente para manter uma vida saudável? Claro, tem que dosar e corrigir. Mas o mais importante nessa história toda, antes de qualquer coisa, é o magnésio. Segundo, é o ômega 3. Terceiro, solução de Lugol, iodo. Quarto, vai vendo, vai descendo isso aí tudo. Aí tem que corrigir o cálcio, os hormônios. Tudo isso tem que estar corrigido no rigor da palavra para você ter uma qualidade de vida ativada daquilo que você tinha no passado e não tem mais hoje. Senão não adianta você puxar ferro lá sem hormônio. Você não tem hormônio. Não tem nem como, não consegue nem levantar o Você entra em atrofia, você perde massa muscular sem a testosterona. Fazendo atividade física sem testosterona, começa a usar o que? O músculo, você entra em sarcopenia. Perde massa muscular, homem ou mulher. Então você tem que usar o hormônio balanceado, todos aqueles que você tinha no passado, não tem hoje, e corrigir de forma fisiológica. Né? Doutor, onde os nossos telespectadores, nossos ouvintes, as pessoas que estão assistindo, onde pode encontrar o senhor? Rede social o senhor tem? Endereço de clínica? Tem. Lá no edifício Firenze, Rua Coronel Espino de Castro, 5º andar 51, né? Na rede social, eu estou frequentemente em rede social, estou aí no YouTube.
No YouTube, se você abrir o YouTube no meu nome, lá vai ter um monte de podcast, né? Você vai ver lá direitinho também. E no contato com a dona Rose, minha secretária, através do celular, né? Se o senhor quiser, pode deixar o... Não, eu não sei nem o meu, não ligo para mim. Se você perguntar. 981-280724. 981... Não tem problema. Eu tô procurando aqui o Instagram do senhor. Que aí nós vamos marcar também, né? Pra colocar... Põe no Instagram. Você põe no YouTube também ou não? Sim. Coloco. Os meus estão todos no Instagram. Não, desculpa, no YouTube. A gente coloca o episódio completo no YouTube. YouTube. Isso. Que bom. Doutor Melcito. É que eu vi dois Instagram do senhor. Isso, pode colocar em qualquer um deles. Depois a gente faz uma marcação lá, porque agora eu não estou encontrando. Doutor, eu faço uma pergunta sempre para os convidados a respeito do nome do nosso podcast. Para o doutor, pode dar o quê? Pode dar. É o nome do podcast. O que a gente quiser, né? Olha lá. Para o doutor pode dar o quê? O que vier à cabeça. Pode dar conselhos, uma boa mensagem com relação à sua vida no dia a dia, desde que você acorda, para ser uma pessoa, veja bem, dócil, educada, sensível e gerar, veja bem, disso tudo inteligentemente, poder ajudar o outrem que está precisando do teu conselho, tua ajuda a qualquer momento. Mesmo que seja aquele pedinte lá na esquina que está lá pedindo uns trocadinhos, se puder ajudar, ajude, porque isso é fundamental para você somar na sua vida, não pedindo nada em troca, mas no seu ego. Isso é importante. Muito bom. O Instagram do doutor é @melcitonon, tudo junto, tá bom? @hotmail.com. E estamos encerrando. Com certeza, se eu conseguir trazê-lo novamente, o doutor estará aqui. Sim. Porque eu não fiz nem um terço das perguntas. Tem muita pergunta e tem muitas dúvidas em relação tanto à longevidade quanto ao tratamento de menopausa. Quando começa, quando se inicia a tratar, quando que se acha que a gente já está passando por isso, se começa antes, se começa depois, enfim, tem muitas coisas que eu perguntei, mas mesmo assim ainda tem bastante coisa aqui que ficou faltando a gente falar, porque o tempo é curto. É curto. Bom, muito obrigada a todos. Doutor, eu agradeço imensamente o doutor ter disponibilizado seu tempo, de ter vindo aqui, de ter batido um papo. Muito obrigada. Eu sei que o senhor é super compromissado, né? É difícil eu conseguir trazer pessoas que trazem tanta informação boa igual o senhor tem para agregar. Isso. Porque as pessoas precisam ouvir. Porque hoje é muito difícil a gente encontrar médicos. Pessoas com sensibilidade para ouvir o que o paciente tem a dizer, as queixas que o paciente tem para falar, principalmente para ouvir uma mulher, que quando a mulher chega no médico, é porque ela já cansou. Então ela fala assim, não, eu vou em alguém que vai me ouvir. Então assim, é muito difícil a gente encontrar alguém que ouça as queixas de uma mulher, porque a maioria acha que é a lamentação de gente que não tem o que fazer, né? Tem que fazer, justamente. Mas a mulher sofre bastante, né? O senhor sabe muito bem, o senhor pega aí os exames, o senhor vê. Sem dúvida, claro. Tá cagada essa daqui. Mas ele conserta, viu? Ele conserta. Então, eu agradeço imensamente o doutor ter vindo. Desculpa aí a cagada. Mas agradeço muito. Eu espero, do fundo do coração, que a gente consiga terminar tudo isso daqui. Com certeza. Porque é muita coisa. É muito, e eu sei que o senhor tem muito assunto ainda para falar. Não é verdade? Doutor, muito obrigada. Boa noite, gente. Muito obrigada pela atenção. Espero que vocês tenham aproveitado o máximo possível esse episódio. Vai ao ar a quinta-feira, às 19h30, no canal do YouTube, @poddadani. Vamos lá,
No Instagram eu vou soltar o corte e solto o link do canal do YouTube para vocês assistirem o episódio completo. Por favor, gente, quando for lá assistir, o dedo não vai cair se botar lá para se inscrever no canal. Se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, ajuda a gente, dá uma força. Vamos lá, ok? Boa noite, muito obrigada, até a próxima.